tem. Sei que você está no centro levando, mas que a pessoa sentar e vai ficar. Glória a Deus. Né? O Senhor nessa noite nos abençoe. Vamos ficar de pé? Serginho? Venha. Está novo. Menino novo. Imaginou quando estiver na nossa cidade? Eu. Vai só fazer por deitado, sentado, não anda para nada. Amém. Nós vamos receber o pastor Alex, né? Só nós está fazendo estudo teológico, já está caminhando aí. E hoje, nessa noite, vai trazer a palavra de Deus no nosso coração. Então, quero que você receba honras ao Senhor e aplaudindo a Deus pela vida do Senhor. Aleluias. Quem está feliz com Jesus, diga um amém bem forte. Amém. Quem é que precisa ouvir a voz do Senhor nessa noite, diga um amém bem forte. Amém. Porque você vai ser profeta do lado dessa pessoa aí. Bate na mão dessa pessoa assim, ó. Deus vai falar com você nessa noite. Faça isso no mínimo 3 pessoas aí. Deus vai falar com você nessa noite. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias nos livros de Gênesis, no capítulo 35, no versículo de número 1. O endereço é Gênesis capítulo 35, no versículo de número 1. Se alguém te perguntar qual foi o título da mensagem que o pregador Alex pregou nessa noite, você pode falar com certeza e convicção que foi as 4 ordens para a sua vida ser abençoada. Quantas ordens? 4. Amém. Vamos à leitura. Gênesis capítulo 35, no versículo de número 1. Somente 1. Aleluia. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali, faz ali um altar ao teu Deus, que te apareceu quando fugiste diante da face do teu irmão Esaú. Fecha os teus olhos, fecha também a sua Bíblia. Vamos falar com o Senhor nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, queremos exaltar o Seu nome nessa noite e dizer que o Senhor é grande, quanto o Senhor é poderoso, e queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Eu quero te pedir nessa noite, meu Pai, que o Senhor venha me usar como instrumento em Tuas mãos, como um canal para poder falar ao meio do Teu povo, aos corações daquelas pessoas que precisam ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, cubra esse lugar com Teu sangue, nos protege de todo mal, tira toda distração, tudo que impede de fazer a Tua obra, em nome de Jesus, e todos digam amém. Pode se sentar. Falar de Jacó, sem dúvida nenhuma, é interessante, porque ele é um dos personagens da Bíblia mais interessante, que tem um estilo de vida, que tem uma história de vida, que podemos até mesmo nos entender que é uma superação, que podemos aprender muito com este homem nessa noite. E Jacó, esse Jacó que eu estou falando, era filho de Isaac, era filho de Rebeca, era neto do patriarca Abraão. Analisando a vida deste homem, podemos perceber que falta de exemplo para ser alguém na vida não faltava, porque ele tinha exemplo dentro de casa. E este menino cresce e tem um nome com um significado muito esquisito. O nome dele é Jacó, mas o significado do nome dele é enganador, aquele que engana, porque nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão gêmeo Esaú. Esses meninos crescem, viram adolescente, e Jacó, com o seu caráter duvidoso, um caráter astuto, trapaceiro, enganador, este homem
também muito trabalhador e apaixonado, ele, quando jovem, trapaceia o teu irmão, garantindo assim o direito da primogenitura. E seu pai, já velho, o homem de quase 80 anos, ele já era cego, e ele chamou seu filho Esaú e disse: filho, vá ao campo, caça um animal para mim, prepara uma comida saborosa, depois de eu comer, eu vou te abençoar. E sua mãe ouviu essa conversa e foi falar com Jacó. A Bíblia diz que o queridinho do papai era Esaú, porque Esaú caçava e Isaac gostava dos alimentos, das caças que ele trazia para ele do campo. E como Jacó foi habitar em tendas, ele era o queridinho da mamãe. Então a sua mãe, junto com Jacó, ele faz um plano, maquina, engana o seu pai e é abençoado no lugar de Esaú, o teu filho mais velho. Esaú chega da caça. Esaú faz a comida saborosa. Esaú leva a comida ao teu pai Isaac. O seu pai não entende nada. Filho, eu já comi. Filho, eu também já te abençoei. Esaú ficou furioso. A Bíblia diz que ele prometeu matar a Jacó. Sua mãe ouve a fúria do seu filho mais velho, Esaú, e vai de encontro a Jacó e diz a ele tudo o que ouviu. Filho, você vai ter que fugir, vai para Harã, para a casa do teu tio Labão, passa um tempo lá até a raiva do seu irmão passar. Jacó teve que fugir daquela cidade, da sua família, e antes de chegar a Harã, ele deita no solo sagrado, onde ele pega uma pedra e fez de travesseiro, e ali ele teve um sonho. E ele sonhava que aquele lugar tinha uma escada que ligava aos céus. E nessa escada ele via anjos subindo e descendo. E a palavra de Deus diz que o Senhor estava acima da escada dos anjos. E o Senhor diz a Jacó: ei, meu filho, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, e eu vou te proteger e vou cumprir tudo aquilo que eu tenho dito. O que você deve dizer com isso nessa noite, pregador? Você pode estar na condição de Jacó, você pode ser um mentiroso, você pode ser um pecador, um trapaceiro, mas eu te falo nessa noite, eu tenho promessa na sua vida, e eu sou contigo, e tudo que eu disser que não vou cumprir, você não vai morrer. Para ser mais claro, enquanto as promessas do Senhor não vão cumpridas na sua vida, você não vai morrer. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Jacó acorda daquele sonho. Jacó entendeu que tudo provinha de Deus. Então ele resolve fazer um voto com o Senhor. Se o Senhor for com ele e proteger essa viagem, se o Senhor der tudo a ele, tudo que o Senhor der a ele, ele vai devolver os 10% ao Senhor. Ele vai devolver ao Senhor o dízimo. Jacó chega na casa do seu tio. Logo de cara, o homem se apaixona pela Raquel, pela filha mais nova do seu tio Labão. Passa-se um mês, aquele homem começa a trabalhar. O seu filho, o seu tio não entende. Não é possível um homem trabalhar de graça só porque é meu parente. Fala o teu preço, Jacó. O meu preço é o seguinte: vou trabalhar para o Senhor durante 7 anos. Em prol do casamento com Raquel. Ele estava apaixonado. E nós sabemos que um homem apaixonado, ele fica bobo, ele faz coisas que ninguém entende. Passa-se os 7 anos. Jacó prova do seu próprio veneno. A Bíblia diz que o seu tio Labão o enganou. Ele estava pensando que estava se casando com Leia, se casando com a Raquel, a filha mais nova, mas na verdade ele estava se casando com a mais velha, a Leia. O homem não gostou, ele ficou furioso. Então ele foi tirar satisfação com o seu tio Labão. E o seu tio lhe disse: filho, na nossa cidade, na nossa terra, não se faz assim. É a filha mais velha que casa primeiro. Então eu vou fazer um novo trato com o Senhor. Eu vou trabalhar mais 7 anos, mas eu quero casar com Raquel.
Eu sou apaixonado por Raquel e eu quero casar com Raquel. Passaram-se mais 7 anos. A Bíblia diz que esse homem ficou rico, muito rico. Casou-se com Raquel. E este homem, Deus fala com ele: volta para a tua família, volta para a tua parentela. Então este homem volta para a parentela. Também ele já estava sendo perseguido pelos seus cunhados, perseguido pelo seu tio, e a Bíblia diz que o seu salário mudou 10 vezes. Ele teve que sair dali. Alex, o que você está querendo dizer com essa introdução tão grande falando da vida de Jacó? Eu estou mostrando a você que este homem, a Bíblia nos revela, ele passou pelos altos e baixos da vida de um ser humano. E tudo que aconteceu na vida deste homem, até o capítulo 35, partiu da vontade de Deus. Tudo que aconteceu na vida deste homem, partiu de Deus. E a vida deste homem foi transformada, porque sabemos que está em Deus o querer, porque sabemos que está em Deus o poder, sabemos que está em Deus o poder de mudar toda e qualquer vida. E nessa noite Deus quer mudar a tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Quem quer ter a vida mudada, diga amém. Pessoas não querem mudar de vida, querem ficar, acorda, levanta, vai trabalhar, o mesmo salário, a mesma quantia de comida. Eu vou falar de